Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E hoje vamos dar continuidade ao último vídeo. Quem não assistiu, corre lá para assistir. E vamos montar esse bolo delicioso. Um bolo de Kit Kat, quem não sabe confeitar, vai poder fazer em casa e gastando bem menos. Vamos lá? Para o recheio, vamos usar 200 gramas de creme de leite, equivale a uma caixinha. 100 ml de leite de coco, aqui tem 200 ml, usa metade. 790 gramas de leite condensado, equivale a 2 caixinhas de leite condensado. Tem que ser o leite condensado mesmo, não pode ser mistura láctea, que é para o seu recheio ficar mais gostoso. 1 colher de sopa, nem muito cheia, nem muito vazia, média, de manteiga ou margarina. E 1 colher de sopa de farinha de trigo, não pode ser amido de milho para não sorar o seu recheio. É bom a farinha de trigo que dá um ponto melhor, tá? Vamos misturar todos os ingredientes em uma panela para levar ao fogo. Eu vou colocar o leite condensado, primeiramente, né? Tem uma ordem que vai ficar mais fácil você misturar. Então, primeiramente, eu vou colocar o leite condensado e vou misturar aqui a farinha de trigo e vou misturar até ficar bem dissolvido no meio do leite condensado. Eu gosto de misturar primeiro no leite condensado, que é para poder ficar mais fácil de dissolver, porque se eu misturar com os outros ingredientes junto, pode ser que ele dê uma empelotada, né? E eu não quero que ele empelote. Então, vou misturar bem direitinho. Pronto, a mistura já tá bem lisinha. E agora eu venho com o restante dos ingredientes que você pode colocar aí na ordem que você quiser. Já venho com a manteiga e já levo para o fogo. E agora o segredo é só colocar em fogo baixo e ir mexendo constantemente para que ele não grude no fundo, para que ele não crie uma crostinha mais escura no fundo, para não ficar manchado o seu recheio, não ficar com pontinhos pretos. É só esse o segredo. Você vai mexendo em fogo baixo e quando ele der o ponto, eu mostro para vocês qual é o ponto do recheio, tá bom? E agora o recheio já está num ponto bem favorável, já está desgrudando o fundo. Quando eu passo a espátula, ele já fica ali uma marca, ali uma trilha, né? E quando eu pego ele e jogo, ele fica um montinho, tá vendo? Ele não mistura o restante, ele fica ali aquele montinho. Então, isso significa que quando ele secar, ele vai dar um pontinho até, quem sabe, até de bico, né? Se você quiser. Deixa mais uns 3 minutinhos se você quiser ponto de bico, que ele já dá um ponto de bico. Mas como eu quero só para recheio, só assim já tá bom, ó, tá vendo? Ele já vai dar um recheio bem estruturado e bem firme, dessa forma. Desliguei o fogo e vou mexer para perder um pouquinho do calor para não grudar no fundo. E agora já vou levar para a mesa. Olha como ele ficou bonito. Aqui na mesa eu vou passar o meu recheio para essa travessa e vou armazenar, esperar ele pelo menos amornar, porque agora ele tá muito quente e eu não quero mexer com ele agora não. Não é por nada não, é só porque ele tá muito quente mesmo. Vou colocar esse plástico em cima e para ele não criar aquela casquinha em cima, né? Para ele ficar bem cremosinho por igual, não criar película por cima.
Deixei ele esfriando por 1 hora aproximadamente, tá num ponto já muito bom. Ele ainda não tá totalmente frio, porque aqui nada esfria totalmente, porque o tempo tá muito quente, muito calor. Quando for para a geladeira vai firmar mais ainda, mas tá ótimo assim. E aqui eu tenho também uma geleia de morango que eu mesma fiz. Tem aí no canal geleia de maçã, de tangerina. Quem faz uma faz todas, gente. Dá uma olhadinha lá nas receitas de geleias que vocês vão amar. Para poder fazer o nosso recheio. Tenho a bisnaguinha cheia pela metade de água mineral, aquelas que coloca ketchup e maionese. E vou terminar de encher, vou completar com leite condensado, que é para fazer uma calda deliciosa para molhar a nossa massa de bolo. Coloquei aqui na forma que eu assei o bolo, eu forrei a forma com papel alumínio, você pode forrar a forma com plástico, alguma coisa que tiver ao seu alcance. Vou colocar a massa de bolo e vou dar uma molhadinha, né, para poder ficar um bolo gostoso, né, mais saboroso. E não vou molhar muito para não encharcar, tem que tomar cuidado para não encharcar o bolo. Daí eu venho com o recheio, não vou colocar uma camada muito grossa de recheio, porque o Kit Kat tem um tamanho certo. Se eu colocar uma camada de recheio muito grossa, o bolo vai ficar bem maior que o Kit Kat, né? E como eu vou fazer com 3 camadas de recheio, vou fazer uma camada mais leve, mais fina. Até porque não precisa muito. 3 camadas de recheio é um bolo todo recheado, não precisa ser uma camada muito grossa, né? A não ser que eu tivesse assim, só uma camada, aí eu coloco uma camada mais grossa, que aí ele fica mais, né, mais recheadão, né? Esse bolo ficou barrigudinho para cima, então eu vou tirar a casquinha de cima dele, que é para ele ficar mais retinho, para não dar muita diferença na hora que eu virar ele na forma definitiva, né? Gente, esse bolo é muito bom de fazer em casa. Se você vai fazer o aniversário da sua criança, a criança adora chocolate, né? Você vai fazer um aniversário de alguém, uma festinha, uma sobremesa, você pode fazer em casa, tá muito caro encomendar fora. Você compra o material e faz em casa, porque encomendando fora você paga o material, a mão de obra, sai tudo muito mais caro. E como anda a vida hoje mais difícil, fazer em casa é muito melhor. Fica mais fácil para você simplificar as coisas, né? Você pode ir aprimorando e fazer para vender também. Vou embalar o bolo bem direitinho aqui com papel filme, para ele ficar bem prensadinho, gelado direitinho. Você deixa no refrigerador por até 4 horas, ou então você pode deixar na geladeira embaixo por 12 horas, ou seja, uma noite, é o meu caso, porque aqui já é de noite, eu vou deixar gelando durante a noite. Amanhã de manhã eu finalizo ele aqui com vocês. Aqui já é o outro dia, já tem aqui a batedeira, pode ser batedeira de mão também. O chantilly tem que estar bem gelado. Esse meu aqui tá na geladeira desde ontem e agora meia hora antes eu coloquei no congelador para ficar mais gelado ainda. Então ele tá bem geladinho. E eu vou bater ele aqui com vocês agora, mostrar um ponto muito bom para fixar o Kit Kat. Vou acrescentar ao chantilly 1 colher de sopa de leite em pó, que é para poder dar aquele gostinho de sorvete no chantilly, que o pessoal chama de chantininho. Eu chamo de chantilly sorvete, porque fica muito parecido o sorvete de creme, né? 1 colher de leite condensado gelado, o leite condensado também está gelado. E vou usar inicialmente 1 colher, vou bater, se eu ver que o ponto ficou bom, fica só 1 colher. Se eu ver que precisa, eu coloco mais 1 colher de leite condensado. Quero esclarecer desde já que eu não sou confeiteira, tá?
Mas essa é uma ideia muito boa para quem quer fazer uma festinha em casa, muito mais econômica. Vou dar uma olhadinha no ponto, vou colocar mais uma colher de leite condensado, que é para ele ficar mais gostoso e mais cremoso. Ele ainda tá meio poroso, ele vai ficar bem cremosinho e vai ficar bem firme. É esse o ponto que eu quero, ele tá bem macio, bem firme, mesmo que você vire a espátula, ele não vai cair, é o ponto que você precisa para fixar seus Kit Kat. A prensa do bolo é como se fosse um processo de cura no bolo, porque o recheio é o tempo que o recheio leva para aderir bem à massa, é o tempo que leva para aquele caldinho, aquela calda que eu joguei no bolo, aderir bem à massa. Vira uma coisa só, assim, é como se fosse inteiriço, né? O recheio tá ali bem aderido à massa e a calda também fica bem, fica tudo mais uniforme. Vou passar aqui uma espatulada para poder acomodar o recheio nos lados. Não é necessariamente obrigada a fazer uma prensa no bolo, tá? Mas fica um bolo mais seguro. Na hora que você estiver espatulando, se fizer uma forcinha mais no bolo, ele não vai sair do lugar. Vou espatular o bolo com a camada de chantilly, não precisa ficar perfeito, tá? Porque eu vou colocar o Kit Kat, vou colocar granulado, vou colocar outras coisas por cima, então não precisa ficar perfeito. É por isso que esse é o bolo para quem não sabe confeitar, porque ele é muito prático. Dos lados também só uma espatulada, uma camadinha boa que dê para grudar o Kit Kat. Aqui eu tenho 10 Kit Kats, que eu parti em 2 cada um assim, e vou grudar no bolo. Meus Kit Kats estão meio derretidos, gente, porque aqui tá um calor de rachar. Alguns Kit Kat não estão muito bonitos, eu peço desculpa a vocês, mas aqui deixou fora da geladeira um pouquinho já começa a derreter, porque tá muito calor mesmo. E como é feito para casa, não tem problema, né? Se fosse para vender, eu teria que caprichar nos Kit Kat. Mas só aqui eu tenho R$35 de Kit Kat. São 10 Kit Kats. Só de Kit Kat tenho R$35. Gente, R$35 não dá para desperdiçar só porque o calor bagunçou um pouco o chocolate, né? Vou jogar um granuladinho por cima. A decoração é a seu gosto, a seu critério. A partir de agora, a decoração é por conta de quem tá decorando, gente. É a gosto, tá? Vou dar só uma sugestão aqui para vocês. Tem aqui esse biquinho pitanga. E eu vou fazer pitanguinhas ao redor do bolo, para ficar bem bonitinho. Tenho aqui esses brigadeiros feitos de bolo, muito gostosos, e morangos para decoração. Eu vou subir o shot de como eu fiz esses brigadeiros para vocês verem como foi feito.
E agora eu vou amarrar essa fitinha vermelha para fixar bem os Kit Kat. Depois que a gente põe na geladeira, que ele fica algumas horas na geladeira, aí você pode tirar a fitinha, partir o bolo, que aí os Kit Kat já vai ficar mais firme, a não ser que aí na sua cidade esteja esse calor de derreter como tá aqui na minha, tá? Aqui nada pode ficar muito tempo fora da geladeira. Esse bolo tem a validade de 5 dias, porque ele não foi feito com morangos frescos no recheio, foi feito com geleia de morango, então você pode consumir ele em 5 dias, refrigerado. Os morangos de cima você consome mais rápido, porque o morango fresco ele perde em 24 horas em contato com outro tipo de produtos, eles podem ter reação química e perder mais rápido. Então, consuma logo os morangos de cima, mas o bolo em si, com o recheio, até 5 dias, ele está na validade refrigerado e bem armazenado. E vamos pesar o nosso bolo para ver quantos quilos ele tem. É um bolo de forma de 20 centímetros, são 2 bolos, 20 centímetros por 6 e 3 camadinhas de recheio não muito grossa. Deu 3 quilos 167 gramas. É um bolo bem pesadinho, bem generoso. E dá para servir aí sua festinha familiar tranquilamente, de 20 a 25 fatias, tranquilo. Vou cortar uma fatia bem generosa para mostrar para vocês como ficou por dentro, gente. Esse bolo está muito fofinho, muito macio. Ele ficou de um dia para o outro na geladeira. Todo esse processo que eu tenho feito ele, eu sempre estou colocando ele nos intervalos na geladeira. Então, é para mostrar para vocês que essa massa é ótima, mesmo indo na geladeira, o bolo continua perfeito, a massa continua como se tivesse sido feita hoje. Olha que delícia, é ou não é de dar água na boca? Faça aí na sua casa, para sua festinha, para uma data especial. Faça qualquer hora, porque junto com a família, toda data é especial, todo dia é especial, né? Então vamos sempre celebrar a nossa família, celebrar a nossa vida junto com a nossa família. Estão servidos? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se você não foi inscrito, mas ficou comigo até esse momento do vídeo, se inscreva. E eu agradeço sempre a vocês pela presença, porque quem está aqui do outro lado fazendo conteúdo não é nada sem vocês aí. Então eu agradeço sinceramente, de coração, a sua paciência, a sua presença, o tempinho que você tira para estar aqui comigo. Desejo sempre a proteção divina na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida de todas as pessoas que você quer bem, porque sempre, quando todo mundo está bem, a gente também fica bem, né? Essa é uma verdade muito grande. Pessoas que a gente ama estando bem, nosso bem-estar se completa, né? Então, minha gente, tchau, tchau, um beijo no coração e até o próximo vídeo.